R$ 1.200 guardado no cofrinho, pronto para comprar uma placa de vídeo. Gasto agora ou seguro mais um pouco e dobra esse valor. Hoje eu vou comparar direito a RTX 3050 de 6 GB com a RTX 5060 de 8 GB, critério por critério, explicando o motivo técnico de cada diferença e não só o resultado final. E no final desse vídeo eu vou te responder essa pergunta que trava muita gente. Vale a pena pagar o dobro ou vale mais a pena comprar mais barato agora e trocar depois? E antes de entrar aqui nos critérios, vale entender rapidamente o que diferencia essas duas placas por dentro. A RTX 3050 usa ali um chip GA107 da arquitetura Ampere, fabricada em 8 nanômetros e é uma arquitetura de 2 gerações atrás. Já a RTX 5060 usa o chip GB206 da arquitetura Blackwell atual, fabricada em 4 nanômetros com memória GDDR7 em vez da GDDR6 da concorrente mais barata. Essa diferença de 2 gerações completas de arquitetura é o que explica praticamente todos os critérios que vêm a seguir. E o primeiro critério que a gente vai usar aqui é um desempenho puro em jogos. A RTX 3050 de 6 GB custando ele cerca de R$ 1.119 e a RTX 5060 de 8 GB custando cerca de R$ 2.300, um pouco mais que o dobro. E aqui a diferença já é grande e não é só por causa da memória. A RTX 5060 tem mais que o dobro de núcleo CUDA que a RTX 3050 e roda ali num processo de fabricação mais moderna, o que sustenta clocks mais altos com mais eficiência. A RTX 3050 ainda joga bem em Full HD, mas com ajustes mais conservadores de qualidade gráfica para manter os quadros estáveis, imitação direta do chip menor e mais antigo dela. A RTX 3050 ainda joga bem em Full HD, mas com ajustes mais conservadores de qualidade gráfica para manter os quadros estáveis, que é uma limitação direta do chip menor e mais antigo dela. Então, nesse primeiro critério, a RTX 5060 vence com folga tranquilamente. E indo para o segundo critério, qualidade gráfica e taxa de quadros combinadas, e aqui a gente entra num detalhe que muita gente não pensa. Não adianta só rodar o jogo, é rodar com uma boa taxa de quadros e ainda com efeitos gráficos ligados, e a RTX 3050 para manter os quadros estáveis geralmente precisa reduzir esses efeitos porque a interface de memória dela é mais estreita, de apenas 96 bits. Já a RTX 5060 consegue manter mais efeitos ligados e ainda assim entregar mais quadros por segundo, ajudada ali pela memória GDDR7 mais rápida e por uma interface que entrega quase o triplo de largura de banda, e isso muda a experiência visual do jogo de verdade, não é só um contador de números no FPS. E o link das duas vão estar aqui na descrição, caso você queira ali comparar os preços na sua região. E já me conta aqui também, você prioriza mais taxa de quadro altas ou prioriza gráfico bonito mesmo rodando um pouco mais devagar? Indo para o terceiro critério, que é o consumo de energia, a RTX 3050 consome cerca de 70 watts, o que é bem tranquilo, tá? Se a sua fonte de PC for mais antiga ou limitada, e esse consumo baixo é reflexo direto do chip pequeno dela e da arquitetura mais simples também. Já a RTX 5060 exige uma fonte um pouco mais robusta, com um TDP de 145 watts, praticamente o dobro, e isso vem do maior número de núcleos ativos e da maior complexidade do chip, embora ali ainda esteja longe de ser uma placa que pesa muito na sua conta de luz. Se o seu PC tem uma fonte fraca, isso pode até decidir a compra antes mesmo do preço. E o quarto critério aqui, edição e produção de conteúdo, a RTX 3050 dá conta de edição básica sem grandes exigências, limitada principalmente ali pela interface de memória mais estreita. Já a RTX 5060 vem com memória GDDR7 mais rápida e o NVIDIA Studio ali, um pacote de otimizações pensado especificamente para quem edita vídeos ali com mais frequência. Se o seu uso envolve produção de conteúdo além de jogar, esse critério já pesa bastante a favor da RTX 5060. O seu uso principal seria só jogar ou também gravar e editar conteúdo? Me conta aqui embaixo. E o quinto e último critério, e talvez o mais importante dessa comparação toda, a expectativa de vida útil. E aqui está o ponto que decide tudo. A RTX 3050 com 6 GB de memória tem uma vida útil mais curta, jogos futuros vão exigir mais memória do que ela tem, e isso significa trocar de placa mais cedo. Isso somando ao fato dela já usar uma arquitetura de 2 gerações atrás, o que também limita o suporte a recursos futuros de software. A RTX 5060 com 8 GB de memória aguenta mais tempo antes de precisar de troca, tanto pela memória mais rápida quanto pela arquitetura mais recente, embora também não seja campeã de memória dessa lista toda. E isso muda a conta, não é só gastar o dobro agora, é gastar o dobro agora ou gastar quase o mesmo total, só que em 2 etapas trocando de placa antes. Então deixa eu te ajudar com o critério final dessa decisão.
Se o seu PC tem uma fonte de energia limitada ou espaço reduzido, a RTX 3050 resolve um problema que a RTX 5060 não resolve. Se você precisa jogar agora e não tem como esperar, a RTX 3050 não é um erro, é uma etapa. Mas se você consegue esperar mais alguns meses e seu uso envolve também gravar ou editar conteúdo, economizar para entrar direto na RTX 5060 evita ali uma troca de placa mais cedo. O link das duas placas vão estar aqui na descrição com lojas verificadas, e lembrando também que você comprando pela internet, você tem até 7 dias para devolver se você não gostar do produto. E aqui também vai a resposta que eu prometi lá no início. Vale a pena pagar o dobro? Sim, se você conseguir esperar e seu uso for além de jogos leves, mas se sua necessidade é agora ou se o seu uso é só jogos mais tranquilos em Full HD, a RTX 3050 não é um desperdício de dinheiro, ela só tem uma vida útil mais curta, reflexo direto ali de ser uma arquitetura de 2 gerações mais antigas. E isso é uma troca consciente, não é um erro de compra. E me diz aí também, você esperaria mais alguns meses para pular direto para a RTX 5060 ou compraria a RTX 3050 agora? Eu esperaria um pouquinho mais. E vocês? Até a próxima. Falou!